Em algum momento da sua vida, você já deve ter ouvido a expressão "meu intestino funciona como um reloginho". Ou então, já ouviu falar em relógio biológico, como se houvesse um horário certo para cada função do nosso corpo. Na medicina ocidental, relacionamos isso à ação de diversos hormônios, como cortisol, melatonina, entre outros, hormônios tais que regulam as funções biológicas do nosso organismo. Já na medicina oriental, relacionamos isso ao horário de cada órgão. Mas como assim? Existe um horário específico para cada órgão? Há milênios, os antigos chineses perceberam que algumas funções dos órgãos se intensificavam em determinados horários. Na época, a maneira mais fácil de explicar isso era dizer que a energia de um órgão era mais forte em tal horário. Com isso surgiu um relógio biológico relacionado à função energética de cada órgão. Esse relógio que aparece aí na tela. Tudo bem, mas como isso influencia a nossa vida? Bom, a partir desse relógio, podemos escolher melhor os horários para nos alimentar, para dormir, para fazer uma atividade, por exemplo. Assim como também entendemos o porquê nosso intestino funciona bem logo cedo, ou o porquê ocorrem mais infartos entre as 11 horas e meio-dia. Assim como também ocorrem as crises de asma geralmente na madrugada, entre as 3 e 5 horas da manhã. E é claro que isso não significa que é obrigatório que todos os infartos ocorram entre 11 horas da manhã e meio-dia, ou que todas as crises de asma vão ocorrer apenas na madrugada. São vários fatores que determinam isso. Então, tem toda uma condição genética, condição do paciente, como que ele realiza o tratamento, como que está essa situação de saúde dele. Mas baseado nesse relógio energético desenvolvido lá atrás na China, a gente consegue entender, por exemplo, que um órgão, naquele horário que ele está a todo vapor, cumprindo a sua função, se ele estiver em equilíbrio, ele vai realizar super bem aquela função. Mas se ele não estiver em equilíbrio, provavelmente ele vai apresentar o problema naquele horário, certo? Mas de fato, hoje eu não vim aqui para falar sobre os problemas, mas sim para trazer as dicas dos melhores horários para a gente se alimentar. Eu acho que é uma dica super válida, muito bacana, para a gente poder aproveitar o melhor da nossa refeição e adquirir uma energia boa para o nosso organismo trabalhar. Então, se você já é do tipo que costuma pular refeições, por exemplo, o café da manhã, assistindo esse vídeo, talvez você mude de ideia. Imagina só que o seu estômago passou a noite inteira vazio e agora às 7, 9 horas da manhã ele tem que começar a trabalhar. É o pico de energia do estômago. Então, o melhor horário para a gente tomar café da manhã seria entre 7 e 9 horas da manhã. Já o famoso lanchinho da manhã, o ideal seria entre 9 horas e 11 horas, porque é o horário do baço. E é o momento que a gente mais precisa de energia para trabalhar com atividades que exigem concentração. Tanto que se a gente não come nada, vai chegando 11 horas, não começa a dar uma bugada na cabeça da gente? A minha acontece. E o melhor alimento nesse momento é um alimento de natureza doce. E não é o chocolatinho que você está carregando na bolsa. O melhor alimento seria uma fruta de natureza doce. Já o almoço, que todo mundo pensa que o horário seria meio-dia, meio-dia é o horário do coração. Então, almoçar nesse horário talvez não tenha uma digestão tão legal, não seja um momento ideal para absorção, enfim, toda a circulação, toda a energia está voltada para o coração. Então, a gente indica que o melhor horário seria entre as 13 e as 15 horas, o horário do intestino delgado. E o lanche da tarde também é muito importante. Então, deve ocorrer por volta das 15 às 17 horas. Esse horário é o horário da bexiga, ou seja, um bom horário para a gente fazer uma pausa no trabalho, ir ao banheiro, beber água, beber líquidos. Claro que beber água, gente, é a todo momento, né? E o horário ideal do jantar seria entre as 17 e 19 horas, o horário dos rins. É o horário que a gente já está mais cansado. Geralmente esse é o horário que a gente sai do trabalho, né? Então, por volta das 17 e 18, é o horário que estamos mais cansados, seja fisicamente, mentalmente. Então, horário bom para a gente repor essa energia entre as 17 e as 19. É claro que aqui é uma rotina perfeita, né? Aqui eu estou desconsiderando que, por exemplo, a gente vai acordar 4, 5 horas da manhã para ir trabalhar e muitas vezes a gente vai ter que almoçar em horários determinados pela empresa em que a gente está,
ou a gente vai sair às 17 horas do serviço, mas vai chegar em casa lá pelas 19, ou seja, já passou do horário do jantar, do horário ideal do jantar, né? Mas façam o teste o dia que vocês estiverem em casa, num final de semana ou de férias, de se alimentar dentro desses horários e vejam a diferença que vai fazer na energia de vocês, no bem-estar, na concentração, como fica mais fácil de realizar algumas atividades. Faz muita diferença quando a gente se alimenta da forma correta, nos horários corretos. E também, claro que aqui eu falei de uma forma muito genérica, existem profissionais, por exemplo, nutricionistas, que vão passar dietas específicas com horários específicos e tudo mais. Daqui é só para dar uma base para vocês entenderem como funciona o relógio energético da medicina chinesa. E sim, dentro dos atendimentos, é comum a gente conversar sobre que horas você faz as suas alimentações, se você pula a refeição, porque tudo isso é importante para o acupunturista entender como que é a rotina da pessoa. E claro, a gente sempre sugere algumas alterações quando são necessárias e se o paciente conseguir realizar, com certeza ele terá um benefício muito maior dentro do tratamento. Mas tudo isso fica a critério do que pode ser feito e não pode ser feito. O paciente que vai determinar se ele consegue ou não incluir isso na rotina dele. E essas foram apenas algumas dicas e algumas informações que eu trouxe para que vocês entendam mais ou menos como funciona aí o relógio energético da medicina chinesa. Ele pode ser usado de diversas formas para diversas questões. Então, muita gente às vezes fala assim para mim: eu acordo todo dia, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. Isso para mim faz muita diferença quando a pessoa relata durante o atendimento, porque dentro da medicina chinesa tudo isso tem um significado e contribui muito para a gente entender o desequilíbrio do paciente. E caso vocês coloquem aí em prática esses horários, depois deixa aqui nos comentários como foi esse teste, como que vocês se sentiram depois, se perceberam um aumento de energia, como foi para vocês. E claro que se vocês tiverem dúvida, também deixa aqui nos comentários que eu vou responder um por um. Um beijo, até mais!